Leiamos o texto bíblico que está registrado na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, verso 15 e 16. Considerai que a longanimidade de nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação, assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nos quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição deles. Em nosso estudo de hermenêutica bíblica, nós estamos buscando ferramentas, metodologias, a fim de que possamos entender não somente as partes difíceis, do texto bíblico, mas compreendê-la em sua inteireza. Em nosso sexto estudo, nós estaremos trabalhando um gênero literário, que é a prosa. Faremos uma introdução aos principais elementos que devemos dominar para a compreensão desse estilo literário. Para que façamos isso, é preciso que a gente compreenda algumas questões antes de chegarmos ao texto bíblico. Primeiro é reconhecer a Bíblia também como texto literário. Vimos anteriormente que a Bíblia é um livro divino humano. Ela não deve ser interpretada, não devemos chegar a ela só como um texto literário, mas é também um texto literário, quando consideramos a parte humana da autoria do texto bíblico. Precisamos considerar também os idiomas dos autores. Nós temos o hebraico e o aramaico, trechos pequenos do aramaico no Antigo Testamento, e no Novo Testamento nós temos o idioma grego. Então precisamos considerar essa questão. Você não precisa, enquanto um líder ou um professor na escola bíblica ou de um curso na sua comunidade de fé, ter conhecimento desses três idiomas. Até porque hoje nós temos recursos, nós temos estudiosos que se debruçaram e se debruçam sobre as línguas originais, e nós podemos então e devemos consultá-los no processo de interpretação. E considerar também os gêneros literários. Vamos trabalhar aqui um gênero literário, mas reconhecer também que ele não é o único. Nós temos a poesia, nós temos a literatura apocalíptica. Então reconhecer que a Bíblia, enquanto um texto literário, ela apresenta vários gêneros e para uma boa compreensão é preciso identificarmos o gênero literário do texto em questão no nosso trabalho de interpretação. Bem, nós temos 4 itens essenciais quando pensamos na prosa, nesse gênero, no texto bíblico, que são: primeiro, o contexto literário. É preciso nós entendermos onde esse texto em questão, o texto que estamos estudando, onde ele está. Precisamos também ter conhecimento do cenário histórico-cultural. Você já deve ter percebido que esse tema é recorrente em nosso estudo. Os nossos autores trabalham muito, focam muito isso, e pessoalmente considero um dos aspectos essenciais para uma boa interpretação do texto bíblico. Terceiro item tem a ver com as palavras, os significados das palavras.
elas mantêm, né, todas as palavras, boa parte das palavras, elas apresentam mais de um significado. E a questão da sintaxe, que é né, a parte da gramática que vai trabalhar a disposição das palavras numa frase, a disposição também das frases num discurso. Então, precisamos considerar isso quando vamos interpretar um texto que na Bíblia se apresenta como uma prosa. Bem, contexto literário, primeiro item. Nesse aspecto que nós vamos trabalhar, onde o texto está inserido, precisamos considerar que nós temos um texto em questão, há o que vem antes e o que vem depois. Então, se nós temos uma frase, essa frase ela não está perdida, né, fora de um contexto. É preciso, então, eu entender e procurar ver. Bem, o que vem antes dessa frase? Iniciamos nosso estudo lendo 2 versículos que estão num todo. E esses 2 versículos eles estão num parágrafo maior, que esse parágrafo está dentro de um livro. Então, para que nós possamos compreender o assunto sobre o que o apóstolo está falando, é preciso entender, né, e buscar a compreensão do que vem antes. E logo depois do texto que nós vimos, tem uma conclusão. Como no início o objetivo não era apresentar o texto bíblico, mas focar na questão de que é preciso trabalhar, é preciso um esforço para entender a Bíblia, porque, como o apóstolo Pedro diz, o apóstolo Paulo coloca alguns textos de difícil interpretação. Então nós não exploramos o que vem antes e também não trabalhamos o que vem depois. Mas para entendermos bem o que o apóstolo Pedro afirmou, então eu preciso considerar o que vem antes e o que vem depois. Bem, alguns princípios desse contexto literário, né? Seriam algumas consequências quando eu considero isso. Primeiro, ele traz o fluxo do pensamento. Então, para que eu entenda o pensamento, se eu vejo o que vem antes e o que vem depois, eu começo a perceber que há um fluxo. Okay? E alguns textos do apóstolo Paulo, quando nós contemplamos o todo, nós percebemos que ele tem um estilo literário, que o fluxo de pensamento dele, ele faz algumas colocações, tá, entre o início de um pensamento dele e o final. Tá? Então essa digressão, quando eu considero todo, eu posso entender que aqui ele fez uma digressão. Compreender também um contexto literário vai me ajudar a entender o sentido preciso das palavras. Okay? As palavras, elas, né, vamos ver daqui a pouco, que elas se modificam em determinados contextos. Então, quando eu vejo o todo, né, o contexto literário, eu tenho a oportunidade, né, e a possibilidade de uma melhor interpretação das palavras. E vai também definir, né, os relacionamentos entre os termos da oração. Okay? Nós temos ali, né, uma oração é dividida, né, sujeito, predicado, né, temos aí os adjuntos, né, os complementos. Então, se eu vejo o todo, eu vou perceber então onde está a ênfase. No nosso contexto, nós enfatizamos muito essa ordem, né, sujeito, predicado, os complementos, mas não é assim em todo e qualquer idioma. Ele pode ser modificado a fim de que a ênfase seja aplicada, né, seja utilizada num determinado termo da oração. Vai nos ajudar também a entender que cada afirmação ela é entendida de acordo com o seu sentido natural onde se encontra.
Ou seja, a, a, os versículos que nós lemos no começo têm a ver com aquele contexto. Tá? Então, se eu não entendo o contexto, pode ser um pretexto. Eu posso retirar algo que não existe, uma interpretação que não existe, porque eu desconsiderei o contexto do texto que eu estou estudando ou utilizando. E uma advertência, né? Quanto menor a passagem estudada, maior a chance de erro. Então, se eu vou estudar só um versículo, isso tem um risco que eu posso chegar e o contexto, eu andar muito pouco no contexto. Né? Leio talvez 1 ou 2 versículos anteriores e 1 ou 2 posteriores, então fica o fluxo, né? Eu posso perder o fluxo do pensamento e então existe uma maior chance de erro. E aí então nós fazemos um gráfico aí que pode nos ajudar. Então você tem um texto, você está examinando um determinado texto. Você vai perceber que esse texto tem um contexto imediato. Então vamos lá. Né? O capítulo 3, né, da segunda carta de Pedro, tem aquele contexto imediato. Mas tem também um contexto do livro. Né? O apóstolo Pedro ele tem um propósito ao escrever aquele texto, aquela carta. Então eu vou procurar colocar os versículos em questão dentro do livro. Vou também passar para o contexto da autoria. Ora, o apóstolo Pedro tem outros escritos, tem outras falas, né, que estão inclusive registradas em outros livros bíblicos. Então eu vou procurar no mesmo autor. Então, o que esse autor fala sobre esse assunto em outros livros, em outros lugares. Aí eu passo para o mesmo Testamento. Então, nós temos um Novo Testamento, o apóstolo Pedro está inserido no Novo Testamento. O que é essa ideia? Como essa ideia se apresenta em todo o Testamento? E vou ao Outro Testamento, no caso específico ao Antigo Testamento. Tá? O que o Antigo Testamento apresenta sobre esse assunto em questão? E então eu complemento, né, a minha pesquisa dentro do texto bíblico. É possível também nós ampliarmos para a literatura não sagrada, né? Ou seja, a literatura secular, principalmente quando nós estudamos palavras. Né? Isso é importante, porque conhecemos como uma determinada palavra era utilizada num contexto secular, à época do escrito que estamos estudando. O segundo item essencial, que é o cenário histórico-cultural, precisamos considerar 2 aspectos, né? O aspecto da história e o aspecto da cultura. Você encontrará nos livros de hermenêutica, também de exegese, 2 expressões que são expressões em alemão, né? Na língua alemã. É preciso você só guardar o que significa. A primeira expressão, que é muito mais utilizada, inclusive alguns autores vão vão juntar esses 2 conceitos naquela expressão, que significa o contexto vital, ou seja, é como se fosse o pano de fundo do texto que estamos lendo. Então, o registro de acontecimentos do passado. Ou seja, esse texto do apóstolo Pedro, ele está colocado, ele aconteceu, tá, no passado. Então eu vou procurar entender a partir desta realidade. Então qual é o pano de fundo? Qual a situação que estava sendo experimentada, sendo vivenciada quando o apóstolo Pedro escreveu. A segunda expressão, ela vai chamar atenção mais para a cultura, ou seja,
havia um estilo de vida próprio daquela época, né? Uma época de perseguição, né? Uma perseguição à igreja cristã. Tinham determinados costumes, determinados valores, ou seja, aquela época determinadas coisas tinham um valor maior do que outros, né? A hospitalidade era um valor muito forte, né? Muito considerado naquela época. Então, quando a igreja cristã ela é expulsa praticamente, né? Não é mais do que uma fuga, nós temos então a dispersão da igreja, o valor da hospitalidade foi fundamental para que cristãos encontrassem apoio e guarita, né, em outras cidades. Há também a questão da economia. Sabemos que, em parte, em momentos da história da igreja, a perseguição não foi só por uma questão religiosa, foi também por questões econômicas. Segundo século da era cristã, então, alguns cristãos que tinham um pouco de posses, eles eram, de certa forma, vistos como a possibilidade, visto neles a possibilidade de tomar posse das suas propriedades. Okay? Então isso seria a necessidade de eu entender o contexto histórico, vai me auxiliar, vai te auxiliar na compreensão do texto bíblico que estamos estudando. E aí nós temos 3 aspectos, né? A perspectiva, a mentalidade e a contextualização. Ou seja, quando esse texto, estamos usando como exemplo, foi escrito, qual era a perspectiva do autor e do leitor? Se eu consigo compreender essa perspectiva daquela, né, na época, isso vai me auxiliar no terceiro ponto, que é a contextualização. Okay? Havia um propósito na perspectiva, um propósito, um objetivo quando o apóstolo escreveu e quando os seus leitores tiveram acesso ao texto. Há também a questão da mentalidade. A mentalidade a gente vai pensar a mentalidade como uma atitude ou inclinação para uma determinada ação. Então, tanto o escritor quanto o leitor, naquela época, tinha uma inclinação para agir a partir do que escrevia e a partir do que lia. Então eu posso, se eu entendo isso, eu melhor interpreto o texto. Como hoje, né? Chegamos ao texto bíblico com perspectiva, com uma mentalidade, com uma inclinação. Eu posso ler um texto bíblico tão somente por hábito, por tradição, mas eu posso ter uma mentalidade de leitura para a obediência. Okay? Então isso é importante nós entendermos para fazermos uma boa contextualização. Princípios relacionados, né, os princípios da hermenêutica, objetivos. Eu quero então entender cada passagem no seu contexto histórico-cultural. Eu vou debruçar, então, vou buscar todos esses detalhes, aí eu dependo, né, de pesquisa, de livros auxiliares, e livros de história, livros de antropologia. É um trabalho, não é cansativo, é um trabalho que demanda, né, de nós, né, pregadores, professores, um esforço. Okay? Porque não vamos encontrar esses dados, essas informações no texto bíblico. Precisamos, então, contemplar no nosso trabalho de pesquisa de obras de outras áreas do saber humano. E vamos procurar também reconstituir o impacto original. Ou seja, quando nós olhamos o texto bíblico, a expressão raça de víboras, se nós não entendemos muito bem o contexto histórico-cultural, nós perdemos o impacto. O que significou para a liderança religiosa ao serem comparados ou serem chamados de raça de víboras? Aí eu preciso entender, ir lá e ver, né, o que representavam as víboras naquela cultura e naquele tempo.
E aí eu passo então para a contextualização, que seria, eu vou procurar aproveitar essas informações para me aproximar o máximo possível ao falar desse texto para hoje. Se nós usamos uma expressão hoje, por exemplo, né, raça de víboras, no nosso contexto, por exemplo, contexto de uma grande cidade, em que víboras, né, quando se vê, ou na televisão, que não oferece nenhum risco, ou numa visita a um zoológico também, em que as víboras estão ali, né, fechadas e sem acesso, sem a possibilidade de ferir alguém, né, os visitantes. Então, obviamente que perde a força se essa expressão for utilizada num contexto mais rural, e se nesse contexto rural as serpentes elas são mais comuns. Então, eu, entendendo o contexto histórico-cultural, percebo o impacto, e se eu quero impactar hoje a minha geração, eu preciso pegar a ideia, né, a ideia do texto, e então trazer para a linguagem de nossos dias. Então, esse é um trabalho, e essa é uma consequência, um fruto, melhor dizendo, do meu investimento, do seu investimento, ao trabalharmos com o cenário histórico-cultural do texto que estamos lendo. Nós estaremos fazendo uma pausa nesse nosso estudo de número 6 e retornaremos para trabalhar os outros dois aspectos dos essenciais para a compreensão do texto bíblico. Até mais.